98.5. Hoje, dia 3 de novembro, são 15 horas e 12 minutos. Está chovendo em Rio Grande, pelo que eu fiquei sabendo, está chovendo no sul do Brasil. Chove em tudo que é lugar e hoje temos a presença de alguém muito especial que fazia muito tempo que eu queria entrevistar, queria conversar com essa pessoa. E finalmente chegou o dia, o nosso reitor da nossa faculdade, da nossa universidade aqui de Rio Grande, o Danilo Giroldo. Prazer te ter aqui. Muito prazer, meu, André. Satisfação aí, conseguimos, né, viabilizar dessa vez nossa conversa que está aí tratada há bastante tempo, né? Uma satisfação para mim poder estar aqui conversando contigo. Obrigado por estar aqui nesse dia de chuva, sair da tua casa. Eu sei que mora lá no Cassino, viesse até aqui. Difícil estacionar na cidade aqui, né? Difícil, estava bem lento e tá. Eu vim pela RS, né? Felizmente a obra foi retomada ali, né? Então a gente quer que ande rápido, mas está bem lento agora ali, né? E depois aqui pelo centro também. E precisa mesmo andar com cautela também na chuva, né? Não sair correndo aí na chuva, é melhor andar mais devagar porque fica tudo mais complicado, né? E então, todo mundo sai pra rua de carro no dia de chuva. Ainda tem mais isso. Todo mundo sai eu moro aqui no centro e eu vim de carro. Vim de carro, né? Eu sou um exemplo típico disso, de pegar o carro para vir aqui no centro. Podia ter vindo caminhando, mas tá chovendo, não vim. Claro. Danilo, hoje tu não estás aqui como reitor da FURG, né? Hoje eu quero entrevistar o Danilo, escritor. E eu tenho algumas perguntas, várias perguntas, e eu tive tempo suficiente de pensar nelas, né? Porque a nossa última entrevista foi há tanto tempo atrás e a gente acabou não realizando. Mas eu não sou exatamente um stalker, não estou te stalkeando, mas eu fui olhar o teu perfil lá no Instagram. E a tua descrição é interessante, porque na nossa descrição no Instagram a gente dá algumas características. E lá eu notei uma coisa que eu quero que tu fale sobre, que não tem nada a ver com um escritor. Mas antes disso eu vou falar sobre outra coisa, sobre a tua filha, que me passou o teu contato. E eu não sei quando tu passa o contato, vem o nome que a pessoa tem na agenda. E dizia assim, ó, Papis Atleta. Papis Atleta. Aí eu vou olhar no Instagram, do teu Instagram, e diz assim, ó, goleiro. Tá certo, é isso. O que isso tem a ver contigo, Danilo? Eu tenho muitas, tem várias pessoas que dizem isso, né, assim, a gente é muitos, né, todos nós somos muitos, não somos um só. Clarice, né? Então, Lispector falou isso. Clarice, o Nietzsche também tem uma frase, uma citação dele que ele comenta isso, né, e até ele comenta que ele fala assim, eu guardo um lobo também dentro de mim, do qual eu me envergonho, né, das coisas que ele faz, então ele trabalha um pouco esse conceito do bem e do mal, assim, que todo mundo tem, né? Mas assim, eu tenho realmente muitas, e eu acho bom, né, que seja assim, eu tenho vivido sempre com muita intensidade todos esses perfis, né? Então, por exemplo, eu jogo futebol, eu cresci na periferia de Campo Grande, e eu cresci jogando futebol na rua, né, em campinho, na rua, assim, então é uma coisa que está comigo. Meu pai, né, jogava futebol, meu avô jogava futebol, lá na década de 20, imigrantes italianos, né? Profissionalmente? Não, mas gostava muito de futebol, mas... Tu é da família Giroldo, que veio da Itália. Isso, é italiano, então, mas lá no começo do futebol, meu bisavô, por exemplo, já jogava, né? Mas sempre assim, profissionalmente eu só tenho um primo ilustre, que é o Juninho Paulista, né? Oswaldo Giroldo Júnior. É mesmo? Ele é um primo meio distante, assim, mas ele é o único da família toda que seguiu profissionalmente. Mas o futebol tá comigo desde sempre, assim. Eu comecei a jogar futebol com 5 anos, sempre no gol. Sempre fui pro gol. Por causa da envergadura ou...? Não, eu sei, assim, é um pouco de perfil, né? O goleiro, ele tem um perfil, né? Tem um perfil de pessoa, assim, normalmente, que vai pro gol, né? Eu acho que eu tenho, talvez, um pouco disso, assim. É uma característica específica, assim, né? Tem que evitar o máximo erro, né? Tem que buscar a perfeição máxima. Não que o centroavante não busque a perfeição, né? Mas ele convive mais com o erro, né? Agora o goleiro não pode errar, entendeu? Se o centroavante errar, ele não faz gol. Agora, se o goleiro errar, tu toma um gol. Pode ameaçar tudo, né? Então aí eu depois joguei na rua, assim, na vila mesmo, toda a minha adolescência. Depois fui pra faculdade. Na faculdade é que eu fui usar luva, chuteira pela primeira vez, assim. Aí tinha um time universitário, ali eu comecei a treinar, né? Joguei na Universidade Federal de São Carlos, né? Que eu fiz minha formação acadêmica, interior de São Paulo. E lá que eu comecei a treinar e me aprimorar um pouco mais. Aí tinha um professor, um treinador de goleiros e tudo. Aí que eu comecei a pegar mais jeito. E quando eu vim para Rio Grande tem uma cultura futebolística espetacular, né? Assim, eu acho um ativo assim, cultural fantástico. Nós temos o time de futebol mais antigo do Brasil, né? E clubes amadores centenários, né? Você vai pro Fiatesse, Novo Avante, Barulho. São times assim que tem 80, 90, né? Estão perto de completar 100 anos, então é uma cultura futebolística que ajudou a me fixar aqui em Rio Grande, né? E aí eu comecei a jogar logo, amador, os campeonatos de veterano agora, né? Que é onde Tu joga algum time agora? Eu jogo no 40 e no 50, né? Eu tenho 48 anos e o goleiro
da faixa de 50 pode ter menos de 50, né? Pode ter 40 no mínimo. Então, eu jogo no time de 50 no Ser Mais Que Amigos, que é do Pedrinho, que é o presidente, e no 7 Estrela, que no de 40 no 7 Estrela. E agora no verão do Cassino ali, vou jogar também no Palmeiras, que é o time que eu já joguei mais vezes, né? Eles tinham parado um pouco, agora estão retomando. Então, por isso que ela coloca isso, provavelmente, Elis, né? Porque eu tô jogando, todo sábado eu tô na bola. Sábado é sagrado pra mim, sábado à tarde é sagrado. Então, em algum campo, em alguma vila da cidade, você vai me encontrar jogando ou na São João, Santa Teresa, no Cassino, no Bolacha, às vezes. Povo Novo tem um campo muito bom lá, que é o... Esse é o reitor da FURG, galera. Acredite, eu estou entrevistando ainda o reitor mas é da incrível, FURG. assim, a bola pra mim é um negócio... E eu tenho 2 cirurgias de joelho, né? Rompi 2 vezes o ligamento cruzado, que é uma cirurgia complicada. Jogando, que é essa que o Neymar acabou de ter agora, né? Que é uma condição grave. E as pessoas falam comigo, mas continua jogando, 48 anos, vai continuar jogando, o risco de ter mais um rompimento daqui a pouco, né? Sim. E eu falo, mas quanto puder, eu digo assim, enquanto eu tiver saúde, enquanto tiver convite, é porque, então vou jogar. E hoje em dia tem a liga de 60, André, pra você ter uma ideia. Olha então só. É o pessoal com no mínimo 60, né, que jogam, então tem tempo ainda para jogar. Não, eu não gosto de futebol, vou ser sincero, não é a minha praia futebol mesmo, claro. Nunca foi, desde pequeno, mas eu admiro bastante quem joga assim, eu acho bem interessante. E é uma coisa pra mim bem de cultura assim mesmo, porque, claro, eu faço toda a problematização do futebol, né, essa coisa toda que a gente tem, assim, né, o futebol é um espaço pra se evoluir muito ainda, do ponto de vista civilizatório, assim, vamos dizer, né, tu vê o racismo, né, a homofobia, tudo que a gente tem muito forte ainda, né, mas é uma coisa, também, sexismo, né? Então é uma coisa assim muito... mas é uma coisa que vem com a gente, parece assim, da cultura mesmo, sabe? Então é uma coisa que eu cresci de família, torcia com meu pai, torço com os meus filhos hoje, jogo sempre que posso, então é... Torcia pra? Eu sou palmeirense, todos nós somos palmeirenses lá, a família toda de italiano, né? Então é todo mundo palmeirense, né? Não, porque a tua família ela é muito, muito italiana, né? O Giroud é uma coisa bem... Isso, e a família da Samantha também, minha esposa, também é toda palmeirense também, então, né? E ela é da onde? Ela a família dela hoje, ela nasceu em São Paulo, assim como eu, né? Só nasci em São Paulo, mas cresci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a Samantha cresceu uma parte em São Paulo, capital, outra parte no interior de São Paulo, cidade de Itapira, que fica perto de Campinas, né? Mas todo mundo palmeirense, então... Futebol sempre teve presente na nossa vida. Caiu em Rio Grande, vieram para Rio Grande. Aí quando eu terminei o doutorado, eu fiquei um tempo sem bolsa ainda, depois consegui uma bolsa de pós-doc em São Carlos. Isso já todo mundo que lembra, mas o período Fernando Henrique Cardoso, né, de 94 a 2002, foi um período que as universidades ficaram sem praticamente nenhum concurso. Né? Então a FURG mesmo, ou outras universidades, chegava a ter 90% de um departamento de professor substituto. Aí quando o Lula entra em 2002, ele vai retomando aos poucos. Eu concluí meu doutorado em 2003. Sim. Então logo que eu concluí o doutorado, começaram a abrir os primeiros concursos. Só que eram muito concorridos, assim. Você ia para um concurso, tinha 20 doutores, assim, ficou muito represado, né? Então eu prestei concurso em vários lugares do Brasil, na Paraíba, Rio Grande do Norte, interior de São Paulo 2 vezes, e tinha o concurso aqui de Rio Grande, que eu já conhecia, porque tinha tido aula no doutorado com um professor daqui, que tinha ido lá para São Carlos só para dar a disciplina, e eu estava inscrito no concurso da URGS, que seria um pouco depois daqui, todos da minha área. Aí quando eu passei aqui, nem fui fazer o da URGS, a Yara, minha filha mais velha, era pequenininha, tinha 1 mês e meio, assim, né? Então eu falei, passei, é o que eu quero, sempre quis ser professor universitário, é meu sonho, vai ser na FURG mesmo. Acho que eu sentia que a coisa ia dar certo aqui, né? Como deu, felizmente. A FURG é um lugar maravilhoso, né? De trabalhar assim. E a cidade? Cara, e a cidade, assim, a cidade, o que eu vou dizer, cara? Eu como não sou daqui, eu admiro muitas coisas de Rio Grande, sabe? Eu sou biólogo. 20 anos. Tô há 20 anos. Eu sou biólogo, né? Então, sim, a paisagem daqui é uma coisa, assim, única. Sabe, eu andei por muitos biomas do Brasil, né? Tive a oportunidade de viajar para o exterior também muitas vezes. O que nós temos aqui em Rio Grande em termos de paisagem, de fisionomia, como a gente diz na biologia, né? As fisionomias que a gente tem aqui ambientais, são incríveis, assim, porque aqui é o Pampa, ligado ao ambiente costeiro, e é um ambiente costeiro de lagoas, né, de estruturas lagunares assim imensas, né? Então os banhados, então é um lugar assim, quando eu cheguei, aquilo se estranha muito, parece estar em outro país, sabe? É muito diferente do resto do Brasil. Então isso é uma das coisas que me chama muita atenção de Rio Grande, que faz gostar muito de Rio Grande, a paisagem, né, o ambiente, é muito desafiador. E depois Rio Grande é uma cidade de muitos contrastes, assim, os contrastes sempre atraem a gente, né? É o que eu falo sempre, assim, até
pela questão, até na escrita isso é assim também. Tu não busca, o que te chama a atenção não é aquilo que é homogêneo, é aquilo que contrasta, né? Sim. É aquilo que varia, que sai do normal, né? Então o Rio Grande é um potencial fantástico, um ambiente maravilhoso e ao mesmo tempo tanta miséria, tanta pobreza, né? Um lugar que tinha tanta tudo coisa para fazer, tanto desafio. Então, aquilo assim, para uma pessoa que sempre sonhou a universidade protagonista, a universidade atuando sobre os processos do território, que era o que eu já imaginava, quando eu caio na FURG, e a FURG é assim, ela tem esse viés. Sim. Então foi um campo muito fértil para mim, assim. Aí por isso também que me aproximei da gestão e acabei assumindo esses cargos de gestão, né? Justamente porque eu sempre tive muita disposição para atuar junto com as questões do território. E Rio Grande tem muita coisa, né? Claro que a gente depois começa a aprender mais, viver mais, começa a entender por que algumas coisas não acontecem, né? Mas Rio Grande é um lugar que pode acontecer, né? Assim, e precisa acontecer, porque é de uma riqueza excepcional e inaceitável, de certa forma, o tamanho da desigualdade que a gente tem, né, em Rio Grande. Então há muito de lugares não explorados, né, não trabalhados. Exato, assim, então, e muita riqueza ao mesmo tempo, né, um porto fantástico, uma área industrial fantástica, né, então tanta coisa que podia, potencial turístico ainda totalmente inexplorado, né? Totalmente inexplorado. Então, eu acho que é isso, entendeu? Que acabou me fixando num lugar muito bom de trabalhar, né? Um espaço onde uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que é o futebol, floresce forte, né? E a questão ambiental muito interessante, muito desafiadora também. Eu trabalho, eu sou biólogo, trabalho com água, embora a FURG seja forte no oceano, na água salgada, eu sou da água doce, né? Eu trabalho com fitoplâncton de água doce. Então essas lagoas, esse ambiente estuarino, essas coisas todas assim são muito, muito interessantes, né? E logo que eu chego já abro um programa de pós-graduação, eu já começo a orientar, então a coisa toda encaixou, né? A Elis nasceu aqui já, depois o Ian nasceu aqui agora, então a família... os dois são rio-grandinos. São rio-grandinos os dois, só a Yara. A Yara veio com 5 meses pra cá, né? E você vê, tudo coincidiu, né? Porque eu vim fazer o concurso aqui no final de março, era 20 e poucos de março, assim, 25 por aí. Que é o melhor clima do ano, sim, né? Sim. Outono, aquela coisa maravilhosa. Eu falei, as pessoas reclamam tanto do clima aqui, esse clima tão agradável. Aí tomei posse em julho, 7 de julho. Parabéns. E aí eu percebi, né, o que tá... o inverno aqui é decisivo para quem quer ir embora. Né? O pessoal, se sobreviver ao inverno, ele fica. E o verão também é muito quente, né? É muito tudo, quente, né? muito úmido. Mas eu gosto muito de Rio Grande, assim, gosto muito, tô muito feliz aqui, não tem, assim... Tu fez o caminho inverso, né? A galera geralmente vai pra lá. Aí eu vim e tu veio pra cá. Mas a FURG, ela faz isso, eu acho, né? Ela atrai muita gente, tem bastante gente na FURG que é de fora, professores que ficaram também, tudo, sim, porque é realmente um lugar especial, assim, a FURG. E tu é cassineiro, né? A gente, na verdade, eu morei a maior parte do tempo no Jardim do Sol, mas sempre querendo ir pro cassino, só que não dava certo, né? E aí há 2 anos que coincidiu de eu conseguir vender minha casa no Jardim do Sol e comprar uma casa no cassino que agradava, né? Uma casa emblemática. E aí a gente tá... Uma casa emblemática. Exato. Casa famosa. Tô muito feliz lá no cassino, realmente é um lugar que tudo que eu esperava do cassino eu tô tendo realmente dele, assim, é um lugar muito especial mesmo. Danilo, sabe qual é a origem do teu nome? Com certeza sabe. Danilo. Eu sei mais ou menos, eu sei que ele é uma derivação de Daniel. Isso eu paro por aí. Não fui muito atrás, não. Deus é juiz. Olha aí, que coisa. Esse é o significado do teu nome. Eu comprei. Do Daniel? Do Daniel, que na verdade Danilo também. Deus é juiz, olha aí. Sabia não, André. Estamos aprendendo. Porque na verdade Danilo é só uma variação de Daniel mesmo. Comprei o teu livro curioso, né? Na Feira do Livro, não consegui assistir a tua... A sessão de autógrafo lá, mas eu vou ter uma sessão de autógrafo particular agora. Com certeza. O Danilo vai autografar para mim o livro hoje. Claro. Fiquei muito impressionado com a tua escrita. Que legal. Principalmente por causa da tua história. Um cara que gosta de futebol, vem de São Paulo, é biólogo e escreve de uma maneira tão profunda. Né? Que é um... Eu sei que tu escreve contos também, te dei uma stalkeada lá nos Contos da Morte lá. Mas a tua poesia, e eu estou falando agora como poeta, claro. Eu gosto de escrever também. Que legal. Gosto de escrever também. Ela é muito profunda, ela é muito reflexiva. Ela faz tu pensar sobre coisas.
Tu gosta de Augusto dos Anjos, eu tenho certeza. Gosto muito. Não, eu gosto dos simbolistas, todos eles, assim, eu gosto demais, né? Nossa, gosto de todos eles. Disse, assim. O poeta favorito dele é Augusto dos Anjos, só pode ser. Não sei se é o favorito, mas deve ser um dos favoritos dele. Eu li tudo dele já, leio sempre, tô sempre relendo. Peça de teatro só com sonetos dele. Ah, que legal. Só que é Augusto dos Anjos, é o nome da peça. Que legal, olha aí. E eu só falo só aí, todo tempo, não tem uma palavra minha, tudo do Augusto, assim. E eu li o teu livro assim, cara, que coisa mais assim. E aí tem poemas que tu tem que ler de novo, Aí eu li essa... A Orelha. A Orelha aqui desse... Do Armando, que é um amigão. Poeta de São Paulo também. E aí É bom seguir, acompanhar o trabalho dele no YouTube, é fantástico. Ele tem acho que 3.000 leituras, acho que é coisa do tipo assim. Não, ele até fala aí quantas leituras ele teve aqui ao final. 1.500 leituras. Nossa. Ele já leu 1.500 poemas. Toda semana ele lê um poema. E eu conheci ele assim, ele lendo um poema meu. Aqui diz 1.900, cara. 1.900, então é isso mesmo. Então acho que ele chegou a 2.000 já, que eu vi alguma coisa assim. Ele toda semana ele grava um poema de pessoas aleatórias, assim, não só famosos alguns e muita gente contemporânea também. Ele é muito legal, Armando. É um trabalho brilhante que ele faz. E aí eu conheci ele assim. Um dia alguém me mandou. Escada, como ele falou. Não, eu conheci ele lá pessoalmente, mas eu me aproximei dele quando ele gravou um poema meu, do primeiro livro, Buraco, e assim, até hoje é uma das leituras mais legais que teve desse poema, assim, um cara muito, muito legal. Você viu que generosidade do cara, o cara nem me conhecia nem nada, eu publiquei esse poema numa revista literária, eu acho, na Rua do Manifesto. Sim. E aí ele leu, gostou, falou, vou gravar o poema desse cara. E gravou no YouTube lá e colocou, eu falei, pô, uma coisa espetacular. Porque a gente que é escritor contemporâneo sofre um pouco disso, né? Assim, então é difícil ter visibilidade, né? Por isso que eu te agradeço aqui o espaço para poder falar um pouco disso também, porque é difícil, né? Você é artista, sabe disso, né? Eu sei. O quanto é difícil, o quanto labuta, né? Assim, e é uma coisa que tem que ser tua contigo mesmo, porque se você for fazer para esperar reconhecimento, esperar que você não vale a pena, entendeu? Não, é uma coisa tua contigo, é uma coisa que precisa fazer. Então, quando você fala da reflexão, é muito isso, porque ela nasce disso, né? No caso, a minha escrita, a minha vontade, a minha decisão por escrever e publicar, porque eu já escrevia antes, mas não desejava publicar, Quando né? começou? Desde adolescente, assim, eu acabei perdendo as coisas, infelizmente, que eu escrevi de adolescente, né? Não fiquei com nada. Mas eu gostava de escrever. Eu pensava... Escreveu o quê? Essas reflexões? Eu pensava que estava escrevendo letra de rock. Mas, na verdade, eu estava escrevendo poesia já. E eu ganhei um concurso de poesia na escola, na época, que teve também, né? Uma poesia mais social que eu fiz, assim, na época, assim. Mas eu pensava estar escrevendo letra. Mas, na verdade, eu estava escrevendo poema já, entendeu? Estava escrevendo poema. Tanto que quando eu voltei a escrever já depois aqui em Rio Grande, quando eu realmente voltei a... Porque em São Carlos praticamente não escrevi. Assim, eu fiquei mais dedicado à questão acadêmica mesmo, escrevia mais coisas acadêmicas. Em Rio Grande é que eu voltei a... Eu sempre li muito, né? Sempre gostei de ler, nunca parei de ler minha vida toda. Sempre estou lendo. Leio, sei lá, 30, 40, 50 livros por ano, mais ou menos essa média assim que eu leio. Estou sempre lendo, né? E aí em Rio Grande que começou a me dar vontade de novo de escrever. E aí sempre fruto de reflexões, né? De coisas que eu penso, de pensamentos, porque a poesia especialmente ela é isso, né? Claro, tem diferentes assim, abordagens da poesia, né? Tem gente que realmente aborda mais a questão da semântica mesmo, do jogo de palavras, da sonoridade, né? E outros gostam mais de aprofundar o sentido, né? E buscar essas reflexões. Mas a poesia, de maneira geral, ela se dá num detalhe, né, do dia a dia, ou da vida, ou de alguma coisa que você pense que se desdobra, né? Desdobra em outras coisas, né? Então é isso que você explora no poema. É o que essa dobra representa, né? Pode ser uma luz que acende, uma coisa que cai, né? Uma coisa que você viu de um outro jeito, isso aqui parece tal coisa, aí você faz um poema. Uma dobra que abre um espaço, né? Onde o poema entra, né? Pode passar desapercebido para a maioria das pessoas. Você toca e você fala, poxa, isso aqui dá para fazer um pensamento, dá para fazer uma reflexão, né? E é assim que eu tenho escrito desde o começo, né? Desde que eu aí eu comecei a escrever. Voltei a escrever bastante coisa, assim, comecei a escrever bastante mesmo. E comecei a criar coragem para mostrar para algumas pessoas, né? E tudo. Depois, o pessoal... tu teve esse problema também? Tive, claro, né? Isso é porque é uma insegurança enorme, né? Até hoje todo mundo é inseguro, eu sou muito inseguro. O meu primeiro trabalho é terrível. foi um inferno. Aí eu mostrei para Lena, vocês conhecem a Lena Fuão? Lena Fuão é uma grande poeta aqui de Rio Grande, ela é professora do IFSU, tem vários livros já. Ela
fez a orelha de um livro teu. Ah, fez o Conto da Morte. Aí ela pegou então, e aí assim, eu mostrei pra Samantha, né, minha esposa e tal, ela foi olhando. Eu acho que tá legal, mostrei pro meu irmão é da área de letras também, né, meu irmão é professor no Federal do Mato Grosso do Sul, na área de literatura, mas ele é mais literatura de horror, assim, horror clássico, assim, né. Mas ele também falou, olha, tá legal e tal. E aí eu comecei a selecionar algumas coisas, né. Criei coragem... Na verdade, eu nem criei coragem de mandar. Eu entrei em contato com o editor da editora Patois, que publicou a maior parte dos meus livros, e perguntei para ele se ele conhecia alguém que fazia leitura crítica de poesia, que é difícil. Normalmente você tem leitura crítica de narrativa, né, de contos e tudo, romance. E aí ele falou, olha, eu não conheço ninguém assim que faz, não costumo indicar, mas se você quiser me mostrar teus poemas, se eu gostar, eu publico. Ele falou. E eu mandei, né? E aí, depois de um tempo, ele falou, olha, gostei muito, vamos publicar. É uma editora de São Paulo, que é uma editora pequena, basicamente poucas pessoas trabalham, mas é muito premiada, né? Acabou de ganhar agora um livro deles ali, a Prêmio Biblioteca Nacional, que é um dos prêmios mais importantes no Brasil. Foi um livro, o poema do Jacinto, não lembro o sobrenome agora, não li ainda, vou procurar. Então é uma editora muito premiada, né? E ele gostou, falou, vamos publicar. E aí a gente criou uma relação e tem publicado tudo por ele. Só esse aqui foi o primeiro livro que eu publico fora da Patois, né? Porque justamente nessa insegurança eu queria... Falei, pô, a gente já tá amigo há tanto tempo, eu e o Eduardo Lacerda, né, que é o editor da Patois. Eu falei, vamos ver se né, tá publicando pela amizade ou se tem algum valor. Aí eu mandei pra Penalux, que também é uma editora reconhecida, né, de poesia contemporânea. E aí eles também publicaram lá, o Tonho e o Wilson lá, dois caras muito legais também. Gostaram, não, vamos publicar e tal. E aí saiu. Com que frequência tu escreve? Eu escrevo, assim, eu faço notas, sei lá, eu faço uma nota pelo menos cada 3 dias, eu acho, assim, média, assim. Né? E aí eu escrevo um poema, sei lá, cada 2, 3 semanas. Eu tô sempre escrevendo, todo tempo escrevendo. Só que aí tem coisa que vinga, tem coisa que não vinga, né? Tem coisa que vai pra frente, tem coisa que não vai pra frente. São coisas que te angustiam? Sim. Normalmente sim. Normalmente são... Eu tô lendo Danilo aqui mesmo, tô lendo coisas que estão dentro de ti. Assim. Sim. Sempre vai ser, assim. É aquela coisa, tem muito autoficcional, né, meu texto, né? Então assim, às vezes é uma coisa que eu quero desenvolver, não necessariamente uma coisa que eu esteja objetivamente vivendo, entendeu? É alguma coisa que pode ser uma fagulha daquilo ali, mas é uma coisa que se desenvolve depois num texto, né? A partir você é ator, sabe bem como é isso, né? Alguma coisa que depois floresce, não necessariamente tu vive aquilo ou sente aquilo profundamente, mas assim, parte sempre de uma reflexão minha. Eu posso desenvolver ele, né, poeticamente, artisticamente, de memória, ou de como aquilo, o texto mesmo vai chamando, né? Então, pegar, por exemplo, Diálogo com a Pele, que é um poema longo que está nesse livro, que o Antônio Cunha gravou também, uma leitura muito bonita, não o Armando, né? Um outro artista muito bom também. Vou te mandar depois os links do Antônio Cunha. Um cara brilhante, um ator de dramaturgo também e ator de Santa Catarina, de Florianópolis. Ele é brilhante, o cara é brilhante. E ele, na pandemia, ele faz 2 séries na pandemia, que é ele sozinho no quarto, ele fecha tudo escuro e ele joga uma luz que eu não sei como ele faz, que só aparece o rosto dele e as mãos, assim. E aí ele faz toda a interpretação do poema só com o rosto e com as mãos, né? É brilhante, assim. Ele gravou o Diálogo com a Pele, mas é um poema que sai assim, por exemplo, entendeu? Surgiu a ideia, né, assim, e depois eu escrevi, foi um dos poemas que eu escrevi rápido, nem sempre é assim, mas esse eu escrevi rápido, depois só mudei pouca coisa nele, fui ajustando uma palavra ou outra, ficou ali uns 2, 3 meses maturando, né, e depois eu já mandei pra ele, antes de publicar, mandei pra ele, pô, Antônio, eu pensei muito em você nesse poema, te imaginei, que é diálogo com a pele, a pessoa dialogando com a própria pele, né, então é um desafio pra ele também, porque aí ele gravou o diálogo, né, então ele grava num ângulo, falando, né, a pessoa falando e no outro a pele respondendo, né. Então ficou um jogo muito legal. Eu achei que ele ia gostar, ele gostou. Não, vamos fazer na hora. Deu 2 dias, estava pronto o vídeo dele. Isso. Então é isso, cada vez é de uma forma, né. Agora tem coisas, naturalmente, vai estar impresso aí, meu sentimento, minha percepção de mundo, tudo isso tá, né. Mas surge a escrita, André, num momento difícil assim da minha vida, que foi o período quando as coisas começam a mudar. Eu sempre fui muito envolvido com as questões do Polo Naval, né, e tudo, né, e até hoje... Sim, tu escreveu um livro sobre isso. Escrevi o Canteiro das Flores de Metal, toda metade do livro é um poema longo sobre Rio Grande e o Polo Naval.
E eu digo sempre, até hoje eu não superei o que aconteceu. Eu não sou trabalhador, trabalhei muito por aquilo, né? Assim, do ponto de vista da universidade, como ator do território, né? E até hoje eu não superei aquilo que aconteceu, eu não consigo aceitar, sabe? Porque foi um absurdo tão grande. E então quando aquilo começou a acontecer, que coincidiu com uma mudança política no país, né, o golpe, né, da Dilma, logo depois a mudança, assim que a Dilma sai, não dá 3 meses, muda a política de conteúdo local, aí começa a ter toda a reversão da política da indústria naval. Eu tive a primeira cirurgia do joelho também nessa mesma época, fiquei bastante tempo afastado do futebol. Então é naquela hora ali que eu comecei a produzir, comecei a filtrar e selecionar as coisas, né? Então tem bastante disso, né? Que é o Vala, que é o meu primeiro livro, ele trata disso, né? Vala é uma palavra que dá vários significados, né? Assim, tu pode entender Vala de várias formas, né? Então ele vai trabalhar um pouco esse conceito. Então ele parte, assim, eu acho que, assim, é claro que assim, eu costumo dizer assim, a tristeza profunda, aquela melancolia aguda, normalmente ela não é tão produtiva do ponto de vista criativo, assim, né? Mas tem um estágio intermediário que você está sensibilizado que, para mim, pelo menos, floresce muita coisa. Para mim floresce, para mim funciona assim. Quando tem um impacto sobre alguma coisa que me faz refletir. Tem coisas, naturalmente, que não saem nesse contexto, né? Mas é a maioria do meu, né, pode ver, né? Os textos falam por si, né? Eu acho, surge nesses estágios, assim, né, de um impacto com alguma realidade e uma necessidade de falar sobre aquilo, né, de algum jeito, né, então é isso que vai aparecendo. Plexo solar. Existem 2 vertentes da palavra, da expressão plexo solar. Sim. Existe a expressão esotérica, assim, do chakra e tudo mais, e existe da parte biológica. Exato, mesmo. Ele existe mesmo. Existe mesmo, ele existe. O plexo solar. O que é esse plexo solar do Danilo? O plexo solar, ele é isso, né? Ele é uma certa coincidência que dá uma estrutura anatômica com essa ideia do terceiro chakra, né, Manipura, que tem muito a ver ele tem a ver com essa expressão nossa, né, relacionada à percepção do mundo, né? E o plexo solar é uma rede de neurônios. Os plexos, em geral, né, são redes de neurônios, né, que ficam localizados em várias partes do corpo. E a gente tem esse plexo que tem esse nome, que é um nome poético já, né, por si só. Plexo solar, né, é algo que já chama atenção por si, né, o próprio nome dele. E justamente é o espaço também onde que a gente simboliza a angústia, né? Onde é que tu simboliza a angústia? Quando tu vai apontar um lugar onde tu sente angústia, né? Nossa. Tu faz aqui, entendeu? Geralmente você faz aqui. Quando você fica em posição fetal, que você tá naquela tristeza profunda, assim, que você quer deitar e ficar sozinho contigo, tu te abraça ali, né? Então a angústia você sempre apontar para cá, né? Que é justamente onde fica o plexo solar. Então isso foi uma coisa que foi interessante, assim, porque esse livro ele nasce a partir já dessa ideia. Vários poemas vão tratar do plexo solar nele, né? Depois tem um poema que chama plexo solar especificamente, né? Mas a ideia do plexo solar já estava, né? Esse é o Flor de Maio, né? Que fala também do plexo solar, né? O Diálogo com a Pele que eu citei antes também fala do plexo solar. Então era uma ideia que eu vinha já, porque, claro, sempre tratando um pouco dessa questão da angústia, essa relação com o ambiente. Ele é um livro muito sensorial também, né, André? Então assim, ele vai falar bastante dos sentidos, da visão. Demais. Então ele fala muito do aspecto sensorial. Então isso estava já na minha cabeça e eu vinha produzindo. Diálogo com a Pele. Claro, totalmente sensorial. Totalmente. Então eu vinha com essa ideia já, assim, de como que os sentidos se convertem em angústia, né? Aquilo que você percebe sensorialmente, como aquilo se converte em angústia. E aí, talvez um dos primeiros poemas tenha sido que eu fiz nesse conceito foi o plexo solar mesmo. Depois ele foi aparecendo em outras coisas, eu falei, olha, dá para fazer um conceito de um livro, né? Com essa ideia. Então ele traz muito esse aspecto, né? Assim, que é o que está na 4ª capa mesmo, que é o Flor de Maio, ele fala isso, né? Quer dizer, poxa, né? Então como é que tanta tristeza, tanta angústia, tanta coisa pode sair de um local que chama plexo solar, né? Que deveria irradiar, então, né, alegria e satisfação e tudo. Então, contradição, que era o que a gente falava no início. E isso é que a poesia explora muitas vezes e é legal explorar. São essas contradições. Um dia bonito e você eventualmente está triste. Não é porque o dia está bonito que você obrigatoriamente tem que estar feliz, entendeu? E isso é importante também. Eu já discuti isso com outras pessoas sobre a minha escrita. Sobre a inteireza do ser, né? A gente às vezes tem uma ideia que você tem que ser feliz sempre.
né? Que você tem que a felicidade é uma coisa constante. Eu alcancei a felicidade, agora eu sou feliz. Isso não existe, na verdade, né? A felicidade é sempre algo que você vai ganhando potência, né? Por coisas que te alegram, mas eventualmente vai ter coisas que te entristecem num dia, né? Numa tarde, numa manhã. Então, isso é um pouco assim também, a inteireza do ser, aceitar a tristeza, viver a tristeza. É isso, faz parte, entendeu? Fugir dela é um... ou fingir que ela não existe é pior, né? É muito pior, né? O Cortella fala muito isso, né? De que a felicidade só é boa porque não tá todo o tempo. Então é isso. E é algo que você tem que buscar. Eu sempre falo isso para os estudantes também, em formatura, sempre isso, né? Porque a gente, formatura sempre tem essa fala que é comum a gente dizer, né? Seja feliz, né? Mas eu procuro sempre trazer a ideia de busque a felicidade, né? Busque a felicidade, construa, viva, né? E desfrute quando você estiver feliz. Eu acho que essa é uma mensagem importante também. Porque por vezes a gente não desfruta a felicidade, não desfruta os momentos felizes, né? Você tem que desfrutar o momento feliz, né? Porque ele vai ter algum grau de efemeridade, né? Então é importante que se desfrute, né, da felicidade, que a gente saiba desfrutar ser também. Bom, ele tem que ser efêmero. Exatamente isso. Se for todo o tempo, chocolate só é bom porque a gente come de vez em quando. Isso, isso. Todo dia, né? É isso mesmo. Danilo, o que podemos esperar de ti nos próximos... Não, ele não me olhou ainda, então não vou olhar. O que podemos esperar de ti? Tá bom. Não, eu tô trabalhando sempre, assim, eu tô sempre escrevendo, né? Então eu tô conduzindo uma nova ideia. Na livro vai ter alguma coisa da Furguinha? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não tá pronto ainda. Eu acho que talvez eu deva mandar alguma coisa lá pelo ritmo que a coisa tá indo, de maturação, né, dos poemas. Tem bastante coisa escrita já. Mas pela maturação, eu acho que lá pelo meio do ano que vem, assim, talvez esteja... Poesia, conto, poesia... Não. Sim, eu escrevo... Eu tenho muita vontade, muita necessidade de escrever poesia, sabe? Então é isso aí. É o que a gente estava falando antes, né? Mas é o que eu sinto nos teus poemas. Eu tenho vontade, assim, tipo assim, eu preciso. Tu precisa fazer e o conto não, o conto é uma coisa que eu preciso parar. Eu quero desenvolver mais a escrita de contos, que eu gosto muito de coisa. Eu sou leitor de contos, assim, adoro ler contos, né? Gosto muito mesmo. Mas a produção de um conto, ele vem de um outro processo para mim, entendeu? De um processo bem mais racional, né? Então eu preciso de mais tempo, eu preciso de uma elaboração maior, assim. E não que eu não dedique tempo à poesia, mas a poesia, no caso, o tempo ele vem para a maturação do poema. Normalmente o poema ele se estrutura, na maioria das vezes, às vezes demora muito para concluir um poema, mas em geral ele vem com a estrutura mais ou menos pronta e depois eu fico maturando ele, trocando palavras, né, limpando. E o conto ele me demanda mais para produzir todo ele, sabe? Assim, e eu não tenho essa gana, essa necessidade de escrever contos como eu tenho de escrever poesia, entendeu? Então eu acabo produzindo mais poesia. E tu tem essa desculpa de perguntar, assim, não. Uma pergunta bem invasiva mesmo. Não. Tu tem uma coisa mais sombria, assim? Tem uma escuridão, né? Todos nós temos, né? Tem mas conduz. a tua escuridão, mas eu cuido dela. Na escrita. Eu cuido dela, eu mantenho ela, eu digo assim, ela tá presente. São. Todos eles são, né? Acabou saindo esse conceito do contos de morte, né? Que alguns tratam classicamente da morte, mas outros vão tratar de uma forma subjetiva sobre a morte, porque também há muitos tipos de morte, né, André? Muitos tipos de morte, né? Pode morrer. Né? Exatamente, ou mesmo num dia, enfim, em situações específicas, né? Então, eu acabei usando esse conceito do contos de morte porque varia bastante. Eu digo ali que ele fala talvez mais de vida do que de morte. Né? Alguns dos anjos. Fala mais de vida do que da morte. Mas deve sair alguma coisa de poesia, eu acho, pro ano que vem, talvez, assim, final do ano que vem, para lançar na próxima, na outra, né, Feira do Livro, lá em 2025, talvez. E aí eu tô trabalhando o conceito já do livro, né? Tô transitando entre duas ideias, assim, mas logo vai estar aí. Curioso. E eu uso o Instagram, você mencionou o Instagram, eu uso o Instagram como parte do processo criativo. Quando eu acho que alguma coisa tá mais ou menos madura, eu lanço lá, não para colher o que as pessoas pensam. Tem poemas que eu gosto muito que tem pouca interação. Mas é para mim mesmo, é um jeito de eu enxergar ele lá e para ver se ele, né, pode virar depois um livro ou pode estar publicado ou não. A guerra vai ser um tema? Tem saído coisas sobre a guerra, sim. Tem saído coisas sobre a guerra. No Instagram eu já vi que tem saído Tem saído coisas sobre a guerra, né? Um momento muito doloroso. Danilo, foi um prazer te ter aqui comigo. Infelizmente nosso tempo está acabando. Foi muito bom conversar contigo. Na verdade, nossa conversa foi muito melhor do que eu tinha imaginado que ia ser. Espero ainda ler muita coisa tua. Quero ler tudo sobre... Só pela propaganda que esse menino fez de ti. Assim, o teu trabalho assim. E, cara, quando tiver alguma coisa, seja do futebol,
Não só da faculdade. Sim, a faculdade tu dá entrevista todo dia. Não aguenta mais falar da FURG. Quando tiver uma coisa sobre o Danilo, por favor, me procure que eu quero entrevistar. Não, claro, te agradeço. Te agradeço muito, André. Prazer aí, foi muito boa a nossa conversa mesmo e vamos vir com certeza mais vezes. Valeu, pessoal. Agora estamos encerrando nosso podcast aqui na Estúdio do FM 98.5 e a gente volta nessa semana com 3 podcasts. Na terça, na quinta e também na sexta-feira. Valeu, a gente volta a qualquer momento.